Neste momento de incerteza, quando o país ainda tenta digerir a ruptura institucional ocorrida na última semana, reafirmo aqui a necessidade de manter o alerta em relação à integridade dos programas sociais construídos nos últimos 13 anos. Alerta total, cuidado total para que esses programas não sejam prejudicados e não afetem a população mais pobre. A declaração do presidente interino, dada logo após a tomada do poder, de que não mudará os programas sociais, já vem sendo posta em dúvida a partir de afirmações de seus próprios ministros. A formação do gabinete, recheado de figuras com pouco ou nenhum apreço por políticas sociais, nos permite supor qual é a real intenção dos que assumiram na semana passada o poder central. As piores previsões começaram a se confirmar, infelizmente. Numa demonstração de total falta de sensibilidade social, o governo interino anunciou o cancelamento de uma portaria que a presidenta Dilma havia assinado, autorizando a contratação de 11.250 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. São residências que iriam beneficiar a parcela mais pobre da população, famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Isso porque o vice-presidente havia garantido, com todas as letras, que não mexeria no programa Minha Casa Minha Vida. O Ministério interino, em pouco tempo, tem se especializado em demonstrações de falta de apreço pelas políticas sociais. Não foi outra coisa o que fez o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que defendeu a diminuição do tamanho do Sistema Único de Saúde. Ora, senhor presidente, o SUS é uma conquista de 20 anos do povo brasileiro, um modelo de sistema universal de saúde respeitado internacionalmente. Obviamente que nós temos problemas ocasionados principalmente pelas dificuldades orçamentárias, mas nunca pelo modelo de atendimento universalizado. O SUS atende mais de 15 milhões de pessoas por semana em todo o Brasil. São pessoas, em sua maioria, que não têm outra forma de atendimento. É o SUS e apenas o SUS. Não tem plano de saúde, não tem alternativa. O que o ministro deveria tentar, durante sua interinidade, que espero seja curta, é investir em políticas que diminuirão a pressão sobre o SUS. Foi o que fez o governo da presidenta Dilma ao criar o Mais Médicos e estimular o Farmácia Popular e o Programa de Saúde da Família. Mas não parece ser esse o objetivo do governo interino. O ministro interino se apressou em dizer o que havia dito, desdizer o que havia dito. Afirmou que foi mal entendido e que a intenção não é essa. Só que o ministro defendeu um outro corte, também numa área de grande alcance social. Desta vez foi na Previdência Social. Assim, eliminou qualquer traço de dúvida sobre sua falta de sensibilidade social. É sabido que os integrantes do governo interino nutrem verdadeira ojeriza à política de recomposição dos benefícios previdenciários. Mas não vamos admitir que se penalize os mais pobres, sejam aposentados ou usuários do SUS, em busca de equilíbrio fiscal momentâneos. Eles não podem ser penalizados por isso. Senhor presidente, outro ponto que me traz enorme preocupação, eu que sou oriunda da área de educação, são as perspectivas sombrias para esta área, talvez a mais importante para o futuro do Brasil. O Ministério da Educação foi entregue ao Democrata, seu partido, como se sabe, contrário à política de inclusão na área de educação. A política de cotas, por exemplo. Em 1997, durante o governo do PSDB e do DEM, apenas 4% de negros e pardos entre 18 e 24 anos cursavam ou tinham concluído um curso de graduação no Brasil. O baixo índice indicava que algo precisava ser feito. Iniciativas isoladas foram sendo feitas com o objetivo de resolver essa dívida histórica. Universidades brasileiras afora adotaram cotas, o que fez o índice subir para cerca de 20%. Um novo fôlego surgiu com a adoção da Lei 12.711, de 2012, que reservou 50% das vagas em instituições federais de ensino superior a partir de critérios socio-raciais.
Como resultado, em 2014, o número chegou a 40% e continua subindo rumo à meta de 50%, conferindo justiça social e igualdade racial ao ambiente universitário. E os indicadores, senhor presidente, os indicadores positivos foram conseguidos sem nenhum prejuízo à qualidade acadêmica. Todos os levantamentos indicam que a performance dos alunos cotistas é compatível com a dos não cotistas. Mas o partido do ministro da Educação é contra. O ProUni, que fornece bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda, já atendeu mais de 1 milhão de jovens em todo o Brasil. Cursar uma universidade que nunca passou de um sonho para gerações de brasileiros tornou-se uma realidade nos últimos anos. Pois bem, o partido do ministro da Educação também é contra. O mesmo em relação ao FIES, Programa de Financiamento do Ensino Superior, que já beneficiou mais de 2 milhões de estudantes. O programa recebeu oposição do partido do ministro, que também é contra a destinação de uma parcela dos recursos do pré-sal para a educação. E eu poderia citar outros exemplos de políticas inclusivas que receberam oposição ferrenha do partido do atual ministro da Educação. As tentativas de promover um resgate histórico das desigualdades brasileiras no setor, igualando oportunidades, só prosperaram pela persistência do governo dos presidentes Lula e Dilma. Receberam duros ataques do então deputado Mendonça Filho e do seu partido, o DEM. Pois é exatamente esta corrente de pensamento retrógrada, que ainda pensa o país e o Estado como o privilégio de uns poucos, que assume agora uma área tão importante como a educação. Por isso, senhor presidente, repito aqui que nós estaremos atentos. Cortes no Minha Casa Minha Vida, atendimento universal pelo SUS, benefícios previdenciários em valores dignos, política de cotas, financiamento estudantil para os mais pobres. Educação inclusiva são conquistas do povo brasileiro que não podemos permitir que sejam ameaçados em momento algum de crise política em que vivemos agora. Nós não vamos aceitar, senhor presidente, que os mais pobres paguem pelo ajuste nas contas públicas, paguem por um momento difícil que o país passa, de crise política. Não poderemos permitir isso jamais. As conquistas sociais dos últimos 13 anos precisam ser preservadas, em nome do povo mais pobre do nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.